Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Como vocês passaram? Tudo bem? Então, nosso final de semana está chegando, nosso último dia de aula, mas estamos aqui para trabalhar nossa aula de português e vamos fazer o estudo da língua a partir do texto, né, que é o poema Cante lá que eu canto cá. Vamos ver então? Vamos então para o nosso estudo da língua, referente então ao nosso poema da página 24. Onde o poema Cante lá que eu canto cá poderia ser publicado? Será que ele poderia ser publicado no jornal? Poderia, né? Porque sempre tem a página do artista. Poderia ser em um livro? Com certeza. Será que seria material para capa de DVD? Não, né? Uma mensagem de celular? Também não. Será que poderia ser feito, publicado em uma revista? Sim. Esse texto poderia ser posto em um outdoor? Foi feito para isso? Publicado? Não poderia, né? Mas eu poderia publicar em um panfleto? Sim. Em um blog? Também, né? Não teria problema nenhum. A beleza do poema do Patativa do Assaré está em quê? Será que é em apresentar as travessuras do homem do campo, descrevendo sua vida limitada? Não, né? Ele realça isso? Não. Está em apresentar as belezas da nossa pátria, comparando o campo e a cidade usando uma linguagem de erros ortográficos? Será que é isso que ele faz? Enaltecer que o Brasil usa erros ortográficos? Não, de maneira alguma ele apresentou isso, né? Ou ele usa como apresentar as diferenças entre os poetas do campo e da cidade usando uma linguagem regional? Sim, né? Então ele faz essa diferença só para ver a regionalização, a maneira de como as pessoas falam, né? As palavras cá e lá, presentes no título do poema, refere-se a quê? Refere-se a quê? A lugares, né? A dois lugares. Cá referente ao sertão e a palavra lá, então, à cidade. E quais as palavras do texto se relacionam cá e lá? Vá até o texto e veja algumas palavras que falam do cá. Quem está falando do cá? O cá é o Patativas. Onde que ele mora? Então, todas essas palavras que ele fala do cá, da região onde ele mora, você vai escrever ali. E do lá é referente ao quê? Lá da cidade, onde ele não mora, então você vai escrever referente à cidade, tá certo? Ao longo do poema, quais informações Patativa do Assaré apresenta sobre os poetas desses dois lugares? Separa essas informações em dois grupos, né? E depois dê um título para cada um. Você vai colocar ali, então, o título para cada um dos lugares e você vai colocar os poetas do campo e poetas da cidade e você vai colocar o que cada informação apresenta, tá certo? Ali do campo e também da cidade. Número 14 vem dizendo assim: nos versos trabalhando o dia inteiro, socado dentro do mato. A expressão em destaque, que é dentro do mato, indica o quê? Um lugar, um tempo ou dúvida. Marque aí, dentro do mato. É um lugar, é tempo ou é dúvida? Grife no texto outras palavras e expressões que indicam lugar. Então, vá no texto e escreva aí palavras que indicam lugar, tá certo? Agora, a 16, fala para você refletir sobre a realidade do poeta do campo, retratado no poema, considerando a região, a época envolvida, e depois escreva suas conclusões, tá? Depois de você ver esse texto, você vai analisar o que você achou, o que ele está retratando, né? Nós temos que respeitar a região dele, a maneira de como ele fala. Escreva aí então, tá certo? Número 17 fala quais textos orais podem apresentar linguagem semelhante à do poema do Patativa. Será que numa uma cantoria de roda a gente pode usar esse tipo de linguagem, como o Patativa falou, uma linguagem informal? Sim. Será que em um repente também posso usar esse tipo de linguagem? Poderia, sem problema. E num parlenda? Também. E num júri, lá no tribunal, poderia usar esse tipo de palavras? Não, uma linguagem, lá uma linguagem formal. E num telejornal, eu poderia também, um apresentador de TV usa esse tipo de expressão como Patativa usava? Usou? Não, também não. E num cordel, podemos usar? Sim, com certeza, né? E num anúncio publicitário, quando faz uma propaganda,
Será que nós podemos usar esse tipo de palavras? Sim, porque pode ser que eles estejam fazendo uma coisa mais regional, então pode ser usado sim, eles brincam, né? Fazem várias brincadeiras nos anúncios, né? Em uma apresentação de um artigo científico, será que ficaria legal usar esse tipo de palavra? Não, né? Em uma conversa entre os colegas de sala, poderíamos usar sim, sem problema, porque nós estamos fazendo uma linguagem informal, né? Número 18. Como as pessoas que você conhece falam as palavras a seguir no dia a dia e escreva o que observou. Será que todas as palavras falam, todas as pessoas falam essas palavras feijão, dinheiro, inteiro, maneira? Será que todas as pessoas falam isso? Ou falam feijão, dinheiro, inteiro, maneira, né? Então escreva aí como que algumas pessoas pode ser que falem essas palavras, tá certo? A 19 diz assim, ó: o desaparecimento da letra I em algumas palavras não é comum só na região do Patativas. Pode ser que aconteça em outros lugares, tá certo? Então escreva 4 palavras que apresentam um grupo de vogais E e I, mas que na fala apenas a E é pronunciada, tá? Então, na maioria dos casos, a letra I do ditongo E, I, né, que é o ditongo, ela não é pronunciada. Então, você vai escrever algumas palavras que você conhece, né, ou que você já ouviu, tipo cadeira, né? Algumas palavras, algumas pessoas não falam cadeira, falam cadeira. E o carteiro, né? O carteiro se transforma em carteiro. Então, escreva 4 palavras aí, pelo menos, que você pode saber que outras pessoas ou algumas pessoas acabam falando, tá certo? Número 20 fala assim, ó: leia as palavras a seguir em voz alta e marque as que mudariam o significado do caso a letra I não fosse pronunciada no encontro vocálico. Então, nós temos o encontro vocálico ali, o E e o I, tá certo? E nós vamos ver em algumas palavrinhas que se eu tirar o I, muda todo o sentido da palavra. Vamos ver? Direito. Se eu não falasse o I junto com o E, eu falasse direto, mudaria ou não mudaria a palavra? Sim. Se eu falasse peixe e falasse peixe, as pessoas entenderiam? Ficaria muito parecida, né? Então não mudaria. E se eu falasse seita e se eu falasse seta? Será que muda o sentido da palavra? Com certeza, né? E cadeira não muda muito, né? Então, a letra A e a letra C são as palavras que mudam mais. No número 21, você vai então no texto e você vai circular as palavras que tiveram as vogais então suprimidas ou tiradas, né? Aquelas que você viu lá, né? Que não ficou da maneira certa, tá? E depois você vai conversar com a sua família para ver como é que fica a pronúncia, se está correta. Na número 22, você vai escrever então o que significa, ó, como as palavras a seguir são encontradas no dicionário. Então você vai falar do almoço, do trabalhando, do espelho, do moiadinho, da educação, do enriba, do direito, do queixa, tá? Você vai colocar o significado de cada uma, tá certo? E vai pronunciar, escrever a pronúncia certa de cada palavra. A número 23 diz assim: observa as palavras destacadas nesses versos do poema Cante lá que eu canto cada página 24. E diz assim: aqui Deus me ensinou tudo sem livro precisar, tá certo? Cante lá, para a gente cantar o sertão, precisa nele morar, precisa ter sentimento, tá certo? Então, a palavra precisar, cantar, morar e ter. O que essas palavras indicam no texto e como são chamadas no estudo de língua portuguesa? Precisar ou precisar. O que é esse precisar? É um verbo. Então, e o cantar? Cantar também é um verbo do verbo cantar. E morar? Do verbo morar. E ter? É do verbo ter, tá? Então, elas indicam ação. Elas são chamadas de
de verbo, tá bom? E letra B, por que essas palavras foram escritas dessa forma por patativas? Sabe por quê? Porque o poema expressa a fala do sertanejo. É por isso que ele escreve dessa maneira. Se essas palavras fossem usadas em um artigo científico, como seria a escrita delas então? Como é que essas palavras em destaque ali, elas seriam escritas da maneira correta, da maneira formal? Escreva aí então. Letra D. O que mudou? Explique. A letra R aparece no final, né, das formas verbais do infinitivo. Então, está alterando um pouquinho, né, deixando as palavras formal. Faça o investigue, então, da página 32 no seu caderno, tá certo? O número 24 fala sobre os grupos de palavra. Leia, então, como que seria se você falasse como patativas. Roupa, roupa, pouco, pouco, tesouro, ouro, compor, escrever, cantar, doar, palha, paia, trabalhar, abelha, telha, teia, abeia, né? Ficaria bem diferente, não é mesmo? Olha só, o número 25 fala assim, ó. Leia a seguinte estrofe prestando atenção no uso dos sinais de pontuação. E nós temos então o versinho que diz assim: repare que a minha vida é diferente da sua. A sua rima polida nasceu no sertão da rua, no salão da rua. Já eu sou bem diferente. Meu verso é como um sinete que nasce em riba do chão, como a semente. Meu verso é como a semente que nasce em riba do chão. Não tem estudo nem arte, minha rima faz parte das obras da criação. Então ele está falando aqui, ó, letra A, o verso que nasce em riba do chão. Teria sentido se o ponto e a vírgula fosse trocado por um ponto final? Então veja que ali no verso que nasce em riba do chão, se colocasse ao invés de ponto e vírgula, colocasse então um ponto final, será que teria sentido? Sim, pois a frase já tem sentido completo e independente, não é mesmo? Poderia sim colocar um ponto, tá? Meu verso é como o semente que nasce em riba do chão. Ponto, não teria problema. Letra B. O ponto e vírgula poderia ser usado logo após o verso repare que minha vida, na primeira linhazinha, repare que minha vida. Se eu colocasse um ponto vírgula, ficaria igual? Não, né? Porque senão eu quebraria a sequência da ideia, então eu não poderia usar, tá bom? E explique, então, por que você quebraria a sequência da ideia. E letra C, o que podemos concluir sobre o uso do ponto e vírgula nesse trecho do poema é que o ponto e vírgula, eles podem, então, ser substituídos por um ponto final em frases quando ele tem sentido completo. Então, nós podemos substituir somente quando tem um sentido completo. A número 26 diz assim, observe o uso do ponto e vírgula no trecho a seguir. Então fala assim, durante a maior parte de sua vida, Patativa do Assoré se dedicou à agricultura. Sem dúvida, a força de sua poesia está ligada à terra. Letra A, qual é a função das vírgulas nesse trecho? Qual que é a função das vírgulas? Separar informação e complementar de informação principal, tá? Então, a vírgula separa as informações e completar informação principal, então. A letra B pergunta, essas vírgulas poderiam ser substituídas por ponto e vírgula? Explique. Não, né? Pois a primeira frase, ela tem um sentido incompleto, então a gente não pode colocar, senão quebraria uma sequência, tá certo? E a letra C diz, o ponto e vírgula poderiam ser trocadas por ponto final? Poderiam, né? Pois a frase que antecede o ponto e vírgula tem sentido completo. Então, sim, poderíamos trocar por um ponto final.